Bom dia, graça e paz, amados irmãos. Bom dia a todos. Que o Senhor Jesus esteja abençoando o seu dia. Estamos aqui na live do meio-dia. Ontem nós não podemos ter a nossa live, né? Por um motivo particular nosso aqui, nós não conseguimos fazer a nossa live. Hoje nós estamos aqui, né? Acabamos não tendo a divulgação que estaria acontecendo, mas como todo dia acontece, meio-dia nós já estamos aqui, iniciando a nossa live, no propósito de adorarmos e agradecermos o nome de Jesus. Queria pedir para que você estiver assistindo essa live, nós estamos numa campanha em relação ao YouTube. Nós gostaríamos de ter um número mínimo de inscritos para começarmos a fazer as nossas lives pelo YouTube também, né? Principalmente os de domingo, de quinta-feira, para estarmos fazendo por lá. Para isso nós precisamos da ajuda de vocês, para estarem se inscrevendo, né, no canal do YouTube e fazendo a sua inscrição lá. Se você puder compartilhar, falar com o pessoal, pedir para a galera entrar lá no YouTube e se inscrever no nosso canal, canal Comunidade Apostólica Rema, amém? Você vai lá, clica, inscreve, clica no sininho para receber as notificações e nós vamos estar divulgando a palavra de Deus, amém? Não sei quantas pessoas nós vamos ter hoje, porque nós acabamos não anunciando, mas glorificado seja o nome do Senhor. Quem estiver aí é porque na realidade está dentro do propósito daquilo que Deus preparou para nós hoje, né? Estamos no Instagram, estamos no Facebook, e que você possa compartilhar aí, criar salas de vídeo, convidar pessoas para ouvirem a ministração da palavra do Senhor. Estamos aqui numa nova parte do estudo a respeito do culto, a plenitude de culto a Deus, é o estudo que nós estamos fazendo em relação à palavra do Senhor. Amém? Deixa eu só corrigir, porque vai aparecendo as coisas no celular e eu estou sozinho aqui. Amém, irmãos? Então, vamos lá. Desculpe. Espera só um momentinho. Opa! Estou só ajeitando aqui. Tá bom, irmãos? Era para estar 100% ajeitado, mas acaba não acontecendo. Amém? Glória a Deus. Se você está participando aí, abra sua Bíblia no livro de Romanos, Epístola aos Romanos, o capítulo de número 12. Nós estamos fazendo a continuação, né? Acredito que mais uns 2 dias nós vamos estar terminando essa parte aqui. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Suplico-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Nós temos lido este tema, esses versículos nestes dias. Visto nestes dias, nós temos falado da plenitude do que é o culto. Não é um culto, reunião religiosa. Nós nos apresentando diante de Deus como culto. Eu costumo até, inclusive, dizer que onde nós ser cristão dentro da igreja é muito fácil. Fazermos, entre aspas, o culto dentro da igreja é muito fácil. Mas o que Deus quer é que eu e você sejamos culto fora da igreja, longe dos holofotes da religião. Amém? Você tem o direito, e não só o direito, você tem o seu relacionamento estabelecido diante de Deus, não pela denominação que você exerce, não é pela religião que você professa, mas é o seu relacionamento diante de Deus. E é por isso que nós estamos falando da plenitude do culto, né? Um culto santo, vivo, agradável, pleno, com sacrifício, né? Nós sendo apresentado como sacrifício pelo inteiro, corpo, alma e espírito, e oferecendo as nossas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto inteligente. Aí na última
vez que nós estivemos juntos, nós falamos a respeito da não conformidade com o mundo. O que é o mundo? Né? O mundo para nós, o mundo em relação a esse século que nós estamos vivendo. Agora, nós vamos falar sobre a renovação das nossas mentes, né? Porque o apóstolo Paulo diz assim, eu entendi o que é o culto, sei, né? Eu quero me prestar como sacrifício, entendi que eu preciso ter vida, santidade, ser agradável, ter fé para agradar a Deus. Você pode acessar os vídeos anteriores para entender melhor essa mensagem por inteiro, amém? Lá no canal do YouTube. Mas na última vez nós falamos que não adianta fazer tudo isso e estarmos vivendo em conformidade com os preceitos ou com as diretrizes deste mundo, porque a Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. Então, se o mundo jaz no maligno, amém? E eu vivo em conformidade com este mundo, aonde eu vou estar ou a que reino eu vou pertencer? Não se esqueça que tudo que você faz na face da terra, ou tudo que nós prestamos é um sacrifício, amém? E todo sacrifício precisa estar diante de um altar. E todo altar tem que ter um sacerdote. E todo sacerdote pertence a um reino. E todo reino vai impetrar sobre você aquilo que ele tem sobre autoridade. Amém? As pessoas me perguntam, pastor, por que isso, por que aquilo? Vou dar um exemplo para você. Tá? Você, pleno meio-dia falando disso, né? Sexo é maldição ou bênção? Bênção. Foi criado para bênção. Amém? Debaixo de qual diretriz? Debaixo da diretriz da família. Casamento. Amém? Então, só para você ter uma ideia. Então, tudo que nós apresentamos diante de Deus é um sacrifício. Então, eu vou diante de um altar. Eu vou prestar um altar que é o altar da família. Então, eu vou oferecer o sacrifício do amor com o altar da família, com a minha esposa ou com a relação da minha família. Eu vou diante do altar. Então, eu estou apresentando isso. Estou compartilhando o meu amor diante do casamento. Então, eu estou apresentando isso diante de um altar. Quem é o sumo sacerdote? Ou quem é o sacerdote que exerce sobre a família? Jesus Cristo. E ele pertence a qual reino? Qual reino Jesus pertence? Então, escute o que eu vou dizendo. Aí você pode ter suas dúvidas e as suas contradições. Amém? Mas, quando eu apresento o sacrifício do sexo, amém? Dentro do meu casamento, diante do altar do casamento, que é a família, amém? Diante de um sacerdote, que é Jesus, o reino ao qual ele pertence vai impetrar bênção. Amém, irmãos? Se eu faço a mesma atitude, a mesma ação, é a mesma ação, mas eu estou exercendo fora do altar da família. Eu estou exercendo apenas pelo fato do prazer e vou anular a questão da família, a responsabilidade do compromisso da família. Então eu vou apresentar isso diante de um altar. Que altar eu vou apresentar? Quem é o sacerdote que domina os altares da carne? Quem é o sacerdote que vai dominar o reino espiritual? Amém? A prostituição. Quem é que vai fazer dominar sobre este princípio? Então eu posso fazer as mesmas atitudes, apresentar diante de um outro altar, a mesma ação pode estar num outro altar, e o sacerdote que domina aquele altar vai impetrar bênção ou maldição. Então eu preciso saber o que eu estou fazendo. Amém? Trabalhar é um exercício diante de Deus, dentro de um altar da sustentação da minha família. Amém? Diante de um benefício do sacerdote que eu estou apresentando, que é Deus ou Jesus, e eu vou receber a minha bênção. Me alimentar, viver, amar, trabalhar, negociar, me relacionar, tudo isso é o que eu apresento diante de Deus, diante de um altar. Amém, irmãos? Uma vez, eu não vou entrar aqui no mérito sobre algumas coisas, mas é isso que eu estou dizendo. Então, quando você apresenta a sua vida como sacrifício, você precisa saber que altar você está apresentando. As atitudes podem ser a mesma, amém? Mas se eu estiver fazendo determinadas coisas na terra e o sentido de estar fazendo essas coisas estão fora dos princípios do altar ou do reino ao qual eu sirvo, tem alguma coisa errada. Então eu quero bênção ou maldição? Isso eu preciso ter uma decisão na minha vida, amém? Então por isso que nós falamos ontem sobre a não conformidade com este mundo. Este mundo tem as mesmas
Nós vivemos dentro das mesmas atitudes. Neste mundo eu como, neste mundo eu trabalho, neste mundo é aquilo que eu falei. Me relaciono, tenho a minha família, tenho os meus filhos, negocio, tenho as mesmas coisas, a mesma necessidade do que qualquer ser humano tem nessa terra. Agora, as coisas que eu faço estão em conformidade com os preceitos deste mundo, ou as coisas que eu faço estão de acordo com os preceitos desta palavra de Deus? Se eu estiver em obediência a esta palavra de Deus, então tudo que eu fizer, seja, me desculpe de novo a expressão, seja trabalhar, né, manter, acabei de falar agora, não vou ficar falando isso daí, né? Mas assim, tudo que eu fizer na face da terra, se eu estiver debaixo desse preceito, eu estou apresentando isso diante deste altar. E este altar tem um sacerdote, que é Jesus Cristo, o Senhor. E ele pertence a um reino, e este reino vai ministrar sobre a minha vida as bênçãos. Se eu fizer as mesmas coisas em outros altares, fora destes princípios, não obedecendo estes princípios, então aí a partir deste momento, aí eu vou viver aquilo que o altar oferece, a autoridade daquele sacerdote que está exercendo sobre o reino daquilo que eu vou estar vivendo. Então, se eu viver em conformidade com o mundo, ou fazer as mesmas coisas, mas na conformidade do mundo, sem obediência à palavra de Deus, eu vou receber aquilo que o mundo mesmo vai me entregar. Amém? Por isso é que Paulo vai dizer que o nosso culto é inteligente, é racional. Se você parar para pensar, é só você entender quais são as suas atitudes naquilo que você está fazendo e em que altar você está se apresentando. Amém? Mas nós vamos pegar rapidinho hoje para falar exatamente que Paulo vai falar tudo isso, mas ele vai falar assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, ou sejam transformados pela renovação da vossa mente. Então, vamos lá. Pastor, eu presto um culto de corpo, alma e espírito, eu entendo que eu sou um sacrifício pleno diante de Deus, eu busco vida com o espiritual com Deus, eu procuro estar separado, santificado, eu busco a fé para ser agradável e não quero me conformar com este mundo. Glória a Deus. Nós estamos indo lá. As coisas com Deus não é brincadeira não é um playground que nem eu disse antes de ontem. Amém? Então as coisas têm essa... Aí o apóstolo Paulo vai um pouquinho mais além. Ele diz assim, vocês têm tudo isso, mas vocês precisam ser transformados pela renovação da vossa mente. Aonde acontecem as transformações? Aonde acontecem as transformações na minha vida? Na minha mente. Amém? É a minha mente quem vai fazer as transformações. Onde o senhor quer chegar? Normalmente, isso se você procurar saber de algum psicólogo ou de algumas pessoas que desenvolvem a parte de terapia de evolução emocional, essas coisas, você vai entender isso, né? Nós, quando estamos passando por algumas coisas, ou quando nós olhamos para algumas situações, nós sempre vamos ter a perspectiva, ou sempre vamos ter o desejo de mudar situações, né? Olha, eu vou olhar para um resultado matemático, 1 mais 1 são 2, então eu olho para a minha vida, olhe para a sua vida profissional, está bem? Olhe para a sua vida amorosa, seu relacionamento na sua casa, na sua família, está bem? Se você pudesse dar uma nota no seu trabalho, no seu relacionamento com a sua família, com a sua esposa, com seus filhos, no seu relacionamento profissional, no seu relacionamento com Deus, na sua vida, na sua saúde, em tantas outras coisas da sua vida. Se você pudesse dar uma nota, então vamos lá. Como é que está a sua vida profissional? Como é que estão as suas perspectivas profissionais? De 0 a 10, beleza? Você ganha o salário que você está satisfeito? Você está bem financeiramente? Você está legal? Tá bom, legal. E outra parte da sua vida familiar, como é que ela está? De 0 a 10. Puxa, nota 3. E o seu lado profissional? Nota 2. E o seu lado com Deus? Nota 0, nota 5, nota 7. Qual é? Se você tivesse que dar uma nota para algumas partes da sua vida, como se fosse o resultado, se você estivesse olhando para isso, puxa, como é que está isso aqui na minha vida? Olha, está nota 4, beleza. Eu sabemos aquilo que está ruim e aquilo que está legal na nossa vida, correto? Só que aí é o seguinte, a gente quer mudar. Agora a minha pergunta é, há quanto tempo isso não está bem? Pare para pensar.
que tem coisas na minha vida e na sua vida que não estão bem há muito tempo. Que tem muitas coisas no nosso relacionamento com Deus que está ruim há muito tempo. Que tem coisas nos nossos relacionamentos, tanto pessoais quanto profissionais ou outras coisas, que já não vão bem há muito tempo. Amém? E aí quando a gente olha para algumas coisas, a gente fala assim, e normalmente é essa oração que a gente faz, eu já falei isso aqui, a gente dobra o joelho e fala assim, Deus, muda isso, Deus, muda aquilo, muda isso, muda aquilo. E a gente exterioriza a nossa necessidade de mudança para coisas, para pessoas, mas não por nós, para pessoas. Então, se Deus tiver que mudar o meu casamento, Ele vai ter que mudar a partir da minha esposa. Se Deus tiver que mudar o relacionamento com os meus filhos, Ele precisa mudar os meus filhos. Se Deus precisa mudar o meu relacionamento profissional, Ele precisa mudar a empresa, Ele precisa mudar o meu chefe, Ele precisa mudar determinadas coisas. Se eu tenho um problema com o meu vizinho, Deus precisa mudar o meu vizinho. Se eu tenho um problema com algumas coisas na minha vida, Deus precisa mudar as coisas. Amém? Puxa, meu carro não funciona, Deus precisa mudar meu carro, porque ele vive dando problema. Aí a minha pergunta é, a probabilidade disso acontecer é zero, porque você está vendo um resultado daquilo que está acontecendo. Então, se você precificar isso, você vai ver, puxa, eu até sei que tem coisas que precisam ser mudadas. O grande problema é, por que nós não conseguimos mudar resultados? Amém? Porque são resultados. Resultado você não muda, é questão lógica. Você está olhando para resultados. Você está aqui, irmão. Olha só, nós estamos querendo mudar resultados e não há possibilidade de mudança de resultados. O que nós precisamos mudar são os fatores que geram o resultado. Só que quando nós olhamos para as coisas que estão acontecendo, nós queremos mudar uma parte das situações que estão gerando esse resultado. E normalmente nós não incluímos no problema. Nós vamos achar que tudo que está acontecendo na nossa vida é culpa dos outros, culpa daquilo, culpa da situação, culpa do coronavírus, culpa do presidente, culpa de não sei quem, culpa do pastor, culpa da igreja. Sabe quando é que você vai ser mudado? Nunca. Sabe quando é que você vai ser transformado? Eu vou ser transformado? Nunca. Por que nós nunca seremos transformados? Porque nós queremos mudar a situação e os fatores externos, sendo que eu sou parte integrante, porque se o resultado me incomoda, eu sou parte integrante da equação, do problema. Amém? Agora vamos olhar então para essa condição. Então eu não posso trabalhar no resultado. O que eu preciso trabalhar? O que gera resultado? São atitudes. Então atitudes vão gerar resultado, são as suas ações que geram resultado. Vou pegar um exemplo simples. Se eu pegar esse livro que está aqui e colocar aqui hoje, a probabilidade dele estar aqui hoje, amanhã, e se ninguém mudar, né? Se eu coloquei aqui e ninguém vai entrar aqui, vai estar aqui. E se eu fizer a mesma coisa, vai estar do mesmo jeito. O que eu quero dizer? O que nós queremos dizer? É que os resultados são os mesmos porque as atitudes são as mesmas. Então nós devemos mudar as atitudes. Deveríamos mudar as atitudes. Por que não conseguimos mudar as atitudes? Por que eu sei que o resultado não é bom e eu sei que são as minhas atitudes que estão gerando aquele determinado resultado, mas eu não consigo mudar as atitudes? As minhas atitudes continuam sendo as mesmas, e aí eu oro, eu jejuo, eu consagro, e aquilo que eu falo, a primeira reação que eu vou ter vai ser sempre a mesma. Por quê? E se eu tiver sempre a mesma reação, o resultado sempre vai ser o mesmo. Então eu não consigo mudar resultado. O resultado te deixa feliz, então tem alguma coisa errada. Porque você precisa mudar suas atitudes, mas você não consegue mudar suas atitudes. Eu muitas vezes não consigo, você muitas vezes não consegue. É difícil mudar atitudes. Por que não conseguimos mudar atitudes? Porque atitudes são geradas por emoções. Amém? Você é alguém controlado pelas emoções. São as suas emoções que fazem você gerar atitudes. É o depósito das suas emoções que vão gerar as suas atitudes. E as suas atitudes vão produzir resultados. Então eu também preciso mudar emoções. Aí eu pergunto para você, como é que mudamos emoções? Tá ficando mais difícil, não tá?
Então como é que nós vamos mudar emoções? Relacionamentos de casa, né? Então eu sei que eu preciso mudar determinadas atitudes, porque todas as vezes que eu tenho a mesma atitude, eu vou ter problemas no meu relacionamento com a minha esposa, ela vai ter problema de relacionamento comigo. Ciúmes, intriga, briga, rixas e tantas outras coisas que a gente tem, amém? Nessa época de coronavírus, quando a gente está ficando mais em casa, aí o negócio fica mais aflorado ainda. Então você continua tendo as discussões recorrentes, isso acontece na sua casa, isso acontece na minha, acontece na casa de todos nós, na família de todos nós. Eu estou pegando como exemplo. E aí nós continuamos tendo os mesmos resultados, porque nós temos as mesmas atitudes. Mas por que nós temos as mesmas atitudes? Porque nós sentimos, as nossas emoções são as mesmas. E aí o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você, para nós renovarmos o que, irmãos? Resultados. Ele está dizendo para mim e para você, para nós renovarmos atitudes. Ele está dizendo para mim e para você, para nós renovarmos as nossas emoções. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo para mim e para você que nós, para entendermos e fazermos um culto racional e para sermos capazes de entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos mudar. Mudar não são as emoções, mas é a nossa mente. Porque a minha mente, aquilo que eu tenho de guardado, tanto na história inteira da minha vida, quanto nas emoções que eu vou absorver através da minha mente, elas vão gerar as minhas atitudes e vão produzir resultado. Então o que eu preciso renovar, que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Renovem as vossas mentes. Pastor, como é que eu vou renovar a minha mente? Vou falar igual Nicodemos, vou voltar no ventre da minha mãe, vou arrancar minha cabeça, tirar minha cabeça e colocar novos pensamentos? E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim para mim e para você, que a renovação da mente vai me tornar capaz de experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então como é que a gente faz isso? Não é fácil, não é uma receita simples, não. Mas acontece o seguinte, imagine que a sua mente é o armazenamento de tudo aquilo que você consome através dos ouvidos, dos olhos e dos seus sentimentos. A sua história é formada através das suas recordações, memórias e daquilo que você vivencia. Então você tem a capacidade de absorver e tomar decisão, porque esta decisão, isso eu e você podemos fazer. Nós muitas vezes não temos capacidade de mudar resultados, de mudar atitudes, de mudar emoções, amém? Nós muitas vezes não temos essa capacidade, mas nós temos a capacidade de decidir aquilo que nós vamos colocar dentro da nossa cabeça. Aquilo que eu vou alimentar a minha cabeça. Eu já disse isso como exemplo, vou dizer de novo. Se você ficar vendo 24 horas, diuturnamente por dia, noticiários de violência, você não sai da sua casa. Se você ficar 24 horas por dia vendo notícias sobre esse vírus, né? Não estou dizendo que é sério, e é sério mesmo, mas estou dizendo, você vai ter um grau de pânico maior. O que tem tomado os seus pensamentos? E aí assim, você decide o que você come? O que alimenta o seu corpo? O que alimenta o seu corpo? Você decide? Se você olhar para mim, no meu estereótipo físico, você vai perceber que eu tenho escolhas diferentes de uma pessoa que seja magra, né? Provavelmente. Né? Eu sou uma pessoa que tenho um hábito alimentar, né, segundo a regra da saúde, ruim. Gosto de açúcar, gosto de refrigerante. Para quem me conhece sabe, gosto de refrigerante, os irmãos aí já vai saber o que eu estou falando. Gosto de uma gordurinha. Então, como é que eu vou querer, me alimentando dessa forma, ter um estereótipo diferente? Mas eu posso decidir mudar o quê? Agora eu posso decidir emagrecer de hoje para amanhã? Não. Eu posso decidir esse resultado? Não. Eu posso decidir mudar a atitude de comer algumas coisas que não são legais? Posso. Mas eu não vou conseguir provavelmente, porque a minha emoção, ou os meus sentimentos estão voltados exatamente naquilo que eu gosto de fazer. Então o que eu preciso mudar? Eu preciso mudar a minha decisão de colocar na minha mente quais as coisas, as informações
que vão me trazer benefício e malefício. Eu preciso tomar a decisão do que vale a pena para mim. Agora, em relação a vários sentidos da sua vida, você pode administrar, mas em relação à vida espiritual, não. Se eu quiser experimentar uma vida boa, perfeita e agradável através da saúde, se eu quiser ter uma saúde melhor, se eu quiser ter uma disposição melhor, se eu quiser ser uma pessoa mais magra, com menos colesterol, menos triglicéridos, menos risco de infarto, o que eu preciso fazer? Eu preciso pensar, renovar a minha mente nos benefícios que isso vai me trazer. E se eu pensar disso, olha só como é difícil, hein, irmão? Estou falando de mim mesmo, não estou falando de vocês. Então, quando eu olho para isso, eu falo, olha, tudo isso é benefício, mas eu continuo olhando e não tomando a decisão para isso, porque eu não ponderei quais são os benefícios disso, ao invés da delícia da coxinha, parece uma aula gastronômica, né? Da delícia da Coca-Cola, do refrigerante. Até aí, está errado, mas ainda passa. Agora, nós não estamos falando de experimentar a boa, perfeita e agradável, vida da saúde. Nós estamos falando da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu tenho o poder de decidir na minha vida qual é o alimento que eu vou comer. Amém? Porque para viver uma vida saudável com Deus, eu preciso alimentar o espírito. Se eu pudesse dizer para você, eu diria assim, a opção de viver uma vida, um relacionamento íntimo com Deus, está exatamente naquilo que você vai se alimentar na mente. Não na boca, na mente. Na mente, você vai ter que fazer escolhas. Tudo vem pela mente, inclusive alimentos naturais. Mas eu estou dizendo espiritualmente, qual é o caminho espiritual que você quer exercer? Se eu quero ser espiritual, então eu preciso me alimentar de coisas espirituais. Se você parar para pensar, existe uma síndrome chamada a síndrome da catástrofe. Tem gente que acorda de manhã e se permite colocar a sua vida, o seu tempo de pensamento, pensando em coisas ruins. E ele provavelmente vai viver com medo da catástrofe, porque ele está se alimentando com coisas ruins. E o nosso grande problema é que Paulo está falando para mim e para você, para renovarmos a mente. Então, meu querido irmão, aqui é o campo, aqui é o lugar, aqui é o espaço onde existe a nossa maior guerra. Deus trabalha nas nossas vidas para que a nossa mente seja capaz de ter o entendimento da mente de Cristo. É por isso que ele fala assim, a mente de Cristo. Amém? E o diabo, o inimigo das nossas almas, quer tomar a nossa mente para fazer com que ela seja campo e espaço para que ele opere. Todos os santos dias, quando eu e você acorda, para quem já um pouco mais antigo que assistiu aqueles desenhos do Pica-Pau, do Mickey, que tinha um desenhozinho, uma imagenzinha, uma miniatura ruim e uma miniatura boa, uma vestida de capetinha e a outra vestida de anjinho. E as duas ficavam soprando no ouvido do personagem para que ele fizesse uma coisa ruim ou uma coisa boa. Então você e eu, parece uma brincadeira, mas é assim que acontece. Nós somos, amém? Nós somos um centro onde acontecem essas batalhas. Então, os nossos ouvidos vão ter que tomar decisões diariamente daquilo que nós vamos escutar. E aí eu vou dizer uma coisa para você, o diabo não tem interesse nenhum em trabalhar na minha e na sua vida, colocando na minha mente coisas que são ruins. O diabo não trabalha com o mal, o diabo trabalha com a mentira. Amém? E Deus, o Espírito Santo, trabalha com a verdade. E aí é que está o grande problema. Nem sempre a verdade é boa. E nem sempre a mentira é ruim. Na realidade, às vezes, se nós pararmos para analisar,
as verdades são mais difíceis. Elas são mais difíceis de decidirmos. Elas são mais renunciativas, elas exigem mais renúncia. E as mentiras são mais fáceis, são mais prazerosas, nos dão mais prazer. Então, a estratégia do príncipe deste mundo, é por isso que ele fala, deste mundo, não vos conformeis com este mundo. É que quando você está nessa terra, enquanto você estiver nessa terra, você vai ter alguém que sempre vai colocar sobre a sua mente coisas que não são verdadeiras. Nossa mente, tirado da mente, nós somos que olhar, porque o nosso grande risco é produzirmos mentira como se fosse verdade. E aí o grande problema é acreditarmos em mentiras como se fossem verdades. Porque se nós absorvemos como verdade na nossa vida, nossas emoções vão dar essas mentiras como verdade. E nós vamos sentir que essas mentiras são verdades. As nossas emoções vão ser geradas através de mentiras. E as mentiras geradas nas minhas emoções vão gerar atitudes sobre um campo que não é real. E o resultado disso também não vai ser um resultado real, porque será um resultado que não está embasado na verdade. E aí Paulo vai dizer assim para mim e para você: vocês precisam renovar a mente diariamente. Por que você precisa renovar a mente? Porque a sua mente é um campo renovável todos os dias da sua vida. Você precisa renovar a sua mente todos os dias da sua vida. Você e eu precisamos renovar a mente. Se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas há em ti? Eu já disse isso milhões de vezes aqui na igreja, milhões de vezes em ministrações. Quando Jesus vai dizer assim, se a luz que há em ti são trevas, quão grande trevas há em ti? Sabe por que Jesus disse isso, meu irmão? Ele poderia ter dito assim, se as trevas que há em ti são trevas. Mas ele não disse isso, ele disse, se a luz que há em ti são trevas. Você já viu luz ser treva? Escuridão ser clara? Ou luz ser escura? Então o que Jesus está falando? Viajou? Jesus está dizendo isso. Ele está dizendo assim, se você pensa que você tem uma luz, mas na verdade você não tem escuridão, eu me pergunto, quem pode provar para você que a escuridão que existe em você é escuridão se você acredita que ela é luz? O grande problema não é viver em trevas ou viver em luz. O grande problema é acreditarmos que estamos vivendo em luz enquanto estamos vivendo em trevas. É acreditar que estamos vivendo uma verdade enquanto estamos apostando em mentiras. E quando nós fazemos isso, o resultado da nossa vida é ruim. E aí, por causa do resultado ruim, eu não consigo experimentar os benefícios de viver uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Como é que eu faço essa renovação da sua mente? É uma escola, irmão, que não tem como ter professor para isso. É o Espírito Santo de Deus quem tem essa capacidade de colocar em mim, em você, a capacidade de renovar a nossa mente através do quê? Através da decisão de nos alimentarmos com as coisas de Deus. Quando você estiver pensando, irmão, coisas que não são de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer assim, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é reto, tudo aquilo que é agradável, tudo aquilo que é saudável, nisto pensai. O nosso grande problema é que a nossa mente divaga em campos, em lugares, em coisas que não são boas. Nós nos permitimos ser trabalhados na nossa mente com pensamentos que não são verdadeiros. São bons, ser prazerosos, mas não são verdadeiros. Vou te dizer mais uma coisa. Aquilo que provavelmente você e eu pensamos, que nos dá extremo prazer, provavelmente não vai gerar um bom resultado. Tudo que tem mais prazer do que razão, normalmente gera em mim e você resultados ruins em todo o campo da nossa vida.
cuidado, porque a carne trabalha com prazeres e a alma gosta, porque a alma é o centro das nossas emoções, ela vai gostar de pender, na grande maioria das vezes, para as coisas que o corpo gosta, que eles deste mundo gostam. Mas o pastor está falando de coisas do quê? Vamos lá. Nós vamos aparentamos. Fofocar da vida de alguém. Não tem nada a ver com o corpo. Tem a ver sim, meu querido irmão. Tem a ver com a identificação do teu orgulho e da tua vaidade. Porque quando nós estamos falando mal da vida de alguém, nós estamos colocando aquela pessoa numa posição inferior à nossa. E aí o meu corpo fica numa posição, a minha pessoa vai ficar numa posição acima daquela. Isso me trará prazer, porque isso me identifica como uma pessoa melhor do que ela. A minha alma, escute, a minha alma vai sentir prazer nisso. Eu vou repetir isso várias vezes na minha atitude e a probabilidade de eu me tornar uma pessoa sem um sentimento real em relação ao ser humano, sem um senso real de quem eu verdadeiramente sou, porque veja só, quando eu coloco muito, ou quando eu julgo muito, ou quando eu analiso muito as pessoas de fora, quando eu começo a olhar para as pessoas de fora e vejo muito defeito nos outros, eu acabo esquecendo de ver os defeitos que existem dentro de mim. Então quem vai viver sem o senso de realidade não são as pessoas, porque as pessoas sabem do que elas estão fazendo, elas estão vivendo a vida delas. O grande problema é que eu não vou ter tempo para cuidar da minha vida e trabalhar os meus valores e identificar quem eu sou. E aí, daqui a pouco, eu não sei nem mais quem eu sou e o que eu vou apresentar isso diante de Deus. Por que tem muita gente que não consegue se libertar de algumas coisas? Por que tem pessoas que têm recorrências em várias partes da sua vida que não conseguem se libertar? Porque elas entopem as suas mentes das coisas que dão prazer. Amém? E as coisas que você faz, que são muito mais difíceis e são mais conquistadas. Existe uma grande dificuldade na nossa mente para entender, irmão. Prazer acontece num espaço pequeno do nosso cérebro e ela tem uma capacidade imensa de trazer, ela traz um imenso prazer num período pequeno de tempo. Então, por isso é que nós vivemos cometendo algumas coisas sempre, porque ela vai trabalhar exatamente uma pequena parte do nosso cérebro e ela vai irradiar uma intensidade de prazer, só que isso é passageiro, rápido. Agora, veja só, satisfação. Ela vai trabalhar num campo maior da sua mente, da sua parte neurológica, vai trabalhar em toda a sua mente. Ela é menos intensa, mas ela vai liberar em você os sentimentos, os hormônios, né, que a gente vai falar, de satisfação, vão ser trabalhados em mim e em você com um sentimento diferente, de conquista, de quem alcançou, de quem entendeu primeiro como começou, como chegou até lá e por que conquistou determinadas coisas. Amém? Você pode fazer uma escolha. Se você quer viver apenas de prazeres ou se você quer viver de conquistas. O que Paulo está dizendo é que o caminho de viver um verdadeiro culto para Deus não é um caminho de prazer, é um caminho de conquista. E se você quiser viver esse caminho de conquista, você precisa se alimentar com ferramentas na sua mente que sejam de conquistas. Amém? Como nós estamos falando de reino espiritual, você precisa colocar a sua vida vivendo, olhando, cheirando, ouvindo, falando, sentindo, vivendo coisas espirituais de Deus. 100% da sua vida, não. Mas você precisa ter discernimento e entrar numa batalha dentro da sua mente para colocar para fora os pensamentos que não são verdadeiros, que podem ser agradáveis, mas não agradam ao Espírito de Deus. É por isso que eu e você temos o Espírito Santo de Deus para nos mantermos vivos. Por quê, irmão? Porque o Espírito Santo de Deus nos alerta aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. E é você quem escolhe se você quer continuar se alimentando na sua mente com as coisas que são de Deus e as coisas que não são de Deus. Eu vou repetir de novo. É o que eu já disse. O adultério não começa no ato do adultério. O adultério começa na minha mente, quando eu desperto através do olho o interesse e permito que a minha mente dê fruto
pensando, independente dos motivos, não estou aqui julgando ninguém, eu estou dizendo o seguinte, que a minha mente começa a frutificar o prazer que aquilo que os meus olhos viram, amém, vão me dar. Eu olhei determinadas coisas, então eu vou buscar prazer ou eu vou buscar conquistas. Porque a conquista, irmão, ela tem compromisso. Isso é importante para nós colocarmos no nosso coração. Aquilo que é agradável a Deus deve ter compromisso entre a minha vida e a sua vida. Deus quer exatamente esse compromisso, é por isso que Ele nos fala que somos sacrifícios. Porque quando nós somos sacrifícios, nós entendemos que tudo tem compromisso porque está tudo diante de Deus. E é isso que o Senhor quer trabalhar comigo e com você. Renovai a vossa mente todo dia. Cuidar da sua mente, como você cuida do seu corpo. Todo dia. Cuidar da sua mente como você cuida da sua casa. Até muito melhor. Porque a sua casa vai ficar, o seu corpo vai perecer, mas a tua alma vai viver eternamente. E aí é que nós estamos dizendo, você não deixa de tomar banho todo dia. Uns ou outros, brincadeira. Mas você se preocupa com a estética, você se preocupa com lavar ali, você se preocupa com cheirar aqui, você gasta dinheiro com cabelo, você gasta dinheiro com perfume, você gasta dinheiro com sabonete, você gasta dinheiro com isso, você gasta dinheiro com estética, você cuida do seu corpo. A minha pergunta é, porque você quer manter o seu corpo saudável, bom, bonito e agradável, para ter os benefícios disso. E aí eu vou te dizer, e a sua vida espiritual? Faz quanto tempo que você não lava a sua mente, não faz um jato d'água na sua mente em relação ao seu relacionamento afetivo? Faz quanto tempo que você não passa aí uma cândida no campo da sua mente para tirar as mentiras em relação ao seu relacionamento com Deus? E aí tem gente que não consegue entender que a renovação da sua mente não é a renovação da minha mente. A sua mente precisa ser trabalhada pelo Espírito de Deus, porque você tem a sua própria história. Você tem a sua própria história. As páginas da sua vida, aquilo que você viveu é seu, não é meu. Então Deus vai trabalhar na sua vida da maneira que Ele quer trabalhar na sua vida, assim como Ele vai trabalhar na minha. Mas eu preciso permitir que Ele trabalhe sobre o mesmo propósito. O propósito da palavra da verdade. E é esta palavra quem vai me alimentar. É o relacionamento com Deus que vai me alimentar. E aí eu vou começar a jogar da minha mente coisas que eu vou começar a identificar que não são verdadeiras, não serve para Deus, não serve para Deus. Escute, não serve para Deus, não serve para mim. Não serve para Deus, não serve para mim. Não serve para Deus, para mim serve. Amém? Você não pode ter uma gaveta para você e uma gaveta para Deus nesse relacionamento. Porque Deus deu tudo por você. Jesus se entregou inteiro para me relacionar com Deus, porque é assim que a gente faz. É 90% para Deus, 10% para mim. E olha como Deus é bom. Em alguns casos é 10 para Ele, 90 para você. Mas eu estou dizendo, a gaveta que você abre diante na sua vida espiritual tem que estar compartilhada entre vocês. Escute, o seu celular não pode ter senha para Deus. O seu celular, estou brincando, mas você não pode ter senha para Deus na sua mente. Você não pode ter propriedade sua. Então aquilo que você pensa, meu querido irmão, tem que ser agradável para você, mas tem que ser agradável para Deus. E primeiro, não agradou a Deus, não pode me agradar. Porque se não agrada a Deus e me agrada, tem alguma coisa errada. Aí começa exatamente a separação entre a carne e o espírito. Em quem ou o que você quer trazer para a sua mente. Porque quando a sua mente estiver renovada, os seus pensamentos estiver cheios das coisas de Deus, quando a sua mente estiver, o seu tempo for gasto em absorver as coisas de Deus, a sua boca estiver preocupada em viver e abrir a boca para falar as coisas de Deus, os seus ouvidos estiverem mais preocupados em ouvir as coisas e as verdades que são de Deus, os seus sentimentos, as suas emoções estarão equilibradas diante de Deus e você só vai tomar atitudes debaixo de uma autoridade, a autoridade de uma emoção equilibrada pelo Espírito Santo. E quando você tomar essas atitudes, sabe qual vai ser o resultado? Bom, perfeito e agradável.
Sabe qual vai ser o resultado na minha e na sua vida? Bom, perfeito e agradável. Quer viver uma vida perfeita? Quer viver uma vida perfeita? Não. Quer experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus? Não olhe para a situação. Não olhe para o resultado. Não olhe para as atitudes. Não olhe para as emoções. Comece a renovar a sua mente com as coisas que são do Espírito Santo de Deus. Amém? Que Deus te abençoe mais uma vez nesta manhã. Espero que você tenha absorvido, ou que nós tenhamos absorvido, esta palavra que o Espírito Santo compartilhou no meu coração. Que o Senhor guarde isso profundamente na terra, que isso germine em você e que você possa frutificar. Amém? Eu quero orar pela sua vida, agradecendo pela sua atenção, por você estar conosco aí desde a meio-dia. Amém? Você pode fechar os seus olhos? Deus eterno, eu quero agradecer, Senhor, pela vida dos teus filhos, pelas nossas vidas. Pai querido, nós estamos aqui, Senhor, no propósito de adorar, agradecer e exaltar o nome de Jesus. Ao mundo, Senhor, Pai querido, Deus maravilhoso, Pai dos teus filhos, tenha, Pai querido, Senhor, participado destas lives todos os dias, buscando, Senhor, Pai querido, Deus maravilhoso, se alimentar, ó Pai, da tua graça, da tua palavra. Eu quero, Deus maravilhoso, entregar a vida dos teus filhos, te pedindo que tu estenda as tuas mãos, sendo com eles, trabalhando a verdade desta palavra, para que ela germine, Pai querido, e dê fruto, e que o fruto seja abundantemente, ó Pai querido, Senhor, Pai celestial, para a vida dos teus filhos, frutos espirituais e não carnais. Verdade, Senhor, debaixo da tua palavra e luz para os nossos corações. Senhor, lâmpada para os teus pés é a tua palavra e luz para, Senhor, meu Deus, o nosso caminho. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Senhor, que o Senhor continue guardando, abençoando e dando, ó Pai querido, as tuas bênçãos e misericórdias sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Deus te dê a paz. Amanhã estaremos aqui de novo para terminar esse estudo. É a última parte desse estudo e vamos depois partir para outros. Que o Senhor guarde o teu coração neste dia. Tenha um dia abençoado. Amém? Tenha um dia guardado pelo coração de Deus. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Eu te amo em nome de Jesus. Deus te abençoe.